No vídeo de hoje eu quero te explicar um pouquinho, né, dessa relação entre a vitamina D e a doença inflamatória intestinal. E assim, eu trouxe alguns pontos que eu acredito que vão ser extremamente relevantes para que tu possa entender, até para tu entender melhor a questão do processo inflamatório, de como é que essa vitamina ela de alguma forma interfere nesse processo e melhora essa resposta, né, de inflamação na doença inflamatória intestinal. E também aqui eu trouxe alguns pontos práticos que eu acredito também que, assim como no vídeo passado sobre vitamina B12, eu acho que esse é o mínimo sobre vitamina, né, D, que todo paciente com doença inflamatória intestinal, inclusive mesmo até profissionais da saúde, precisam saber sobre essa vitamina nessa condição. Então, eu trouxe aqui alguns pontos, vamos construir aqui um pensamento, né, aos pouquinhos para que fique claro na tua cabeça. A minha intenção é essa, que fique claro, não quero falar palavras difíceis, não quero complicar a tua vida. Então vamos devagarinho aqui. O primeiro ponto aqui, ó, vai me acompanhando, tá? Que eu quero que tu entenda é por que se preocupar com a vitamina D. Toda vez que eu vou ler nos artigos científicos uma frasezinha que é tira e queda aparecer, eu acho que desde 2010 mais para cá nesses artigos é o que a vitamina, os pesquisadores adoram descrever a vitamina D dessa forma. A vitamina D tem ação imunorregulatória. Tá. Como assim? O que é que isso quer dizer? Vamos destrinchar esse adjetivo aqui, ó, imunorregulatório. Vamos lá, imuno e regulatória. Imuno vem de imunidade, tá? Imunidade. Imunidade que vem de sistema imunológico, tá? E regulatória, ela não é um verbo regulação, ela é o mesmo que, sei lá, controlar, interferir, mediar, enfim. Então é como se a vitamina D ela fosse uma vitamina que controlasse de alguma forma a nossa imunidade, entendeu? Então isso é um ponto muito relevante a gente entender a vitamina D dessa forma, por quê? Porque em situações de saúde relacionadas à imunidade, como por exemplo as doenças inflamatórias intestinais, a vitamina D de alguma forma controla barra interfere nesse processo. Então, se a vitamina D tem esse potencial de regular, de controlar, de mediar as respostas, né, da imunidade em situações, em condições clínicas que existe, né, onde a raiz do problema é exatamente isso, é a imunidade, porque se tu não sabe, a doença inflamatória intestinal, ela é uma doença que a gente chama de imunomediada. Olha só, a ADI é uma doença imunomediada. Então, como é um problema de imunomediação, né, a gente entende aqui então que a vitamina D pode participar ajudando nesse processo, tá bom? Então é por isso que de alguma forma a vitamina D ela pode ajudar nesse processo das doenças inflamatórias intestinais e é uma vitamina que a gente tem que realmente dar uma relevância maior quando comparado com outras, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que tu entenda. Por que se preocupar com a vitamina D? E é exatamente porque ela tem essa capacidade de imunorregular as respostas inflamatórias do nosso organismo, né, de doenças que tem como raiz esse problema de imunidade, tá? Ponto 2. Como a vitamina D controla a imunidade do intestino? Agora a gente vai partir para uma coisa mais específica. Eu trouxe essa imagenzinha aqui, é provável que tu não vá conseguir ler por conta que está em inglês. E além disso, as letras ficam um pouquinho pequenas, mas eu quero te explicar como é que a vitamina D, então, ela controla esses processos, né, de imunidade dentro do nosso intestino. Não se preocupa que eu acho que eu vou deixar aqui abaixo o link desse artigo para que tu possa ler.
tá? Ele tá em inglês, mas dá para traduzir no Google, mas enfim, não sei se tu vai até esse ponto, que é um pouco mais profundo, mas eu quero te resumir ele. Certo, então como é que a vitamina D ela controla a imunidade do nosso intestino? De três formas, pessoal, três formas, tá? Vamos aqui de uma por uma com calma. A primeira forma, ela age no epitélio, que a gente chama, epitélio. O que é isso? O epitélio ele é como se fosse a primeira camada mais externa do intestino, né? Dentro do intestino, ou melhor, o intestino é formado por quatro camadas e o epitélio é a primeira, ou seja, é aquela camada que está sempre em contato com tudo que entra no intestino, né? Imagina, são quatro camadas. A primeira, você comeu alguma coisa, né? Opa, o microfone aqui eu baixo sem querer. Você comeu aqui alguma coisa, aí vem aqui a comida. Então, essa primeira camada do intestino, essa comida, seja lá o que for, vai estar sempre entrando em contato. E existe uma coisa natural, né, não, no intestino de qualquer pessoa, que é algo que a gente chama de barreira intestinal. E essa barreira intestinal, pessoal, ela funciona como um muro, literalmente, ou melhor falando, como um filtro que seleciona o que vai passar do intestino para a nossa corrente sanguínea. Ou seja, nem tudo que entra em contato contigo, que você come, né, que entra pela sua boca, pelo seu trato digestivo, deve passar para a tua corrente sanguínea, deve ser absorvido, nem tudo, tá? Mas só o que seria interessante estar passando? Nutrientes, por exemplo, né, dos alimentos que você come, e outras coisas que são mais específicas. Mas nem tudo deve passar do intestino, deve ser selecionado para passar. Por quê? Porque a depender né, existem coisas nocivas que a gente está consumindo através dos alimentos, por exemplo, né? E também, né, lembre-se daquela história da microbiota. Existem coisas que estão sendo produzidas no intestino que nem todas são boas, é natural também isso, né? Isso é um processo de produção fisiológica, então nem tudo pode passar, tá? Então essa barreira intestinal, que é como se fosse o muro, ela tem que funcionar muito bem. Quando ocorre uma quebra dessa barreira, inicia um processo inflamatório, tá? Então, quando essa barreira é quebrada, é desencadeada uma inflamação inicial no intestino. A gente chama isso de permeabilidade intestinal, aumento da permeabilidade intestinal, que é quando essa barreira, repito, é quebrada, ela fica mais frouxa, alguma coisa assim, né? Fica mais frouxinha, não funciona muito bem, não está tão forte. E o interessante é que nas DIs é muito comum essa quebra da barreira, tá? Essa quebra da barreira intestinal. Então, é como se essa quebra da barreira intestinal ela fosse uma primeira etapa para que a pessoa desenvolva a doença inflamatória intestinal e também é como se ela fosse um processo de ativação da crise da doença inflamatória intestinal. Então, eu estou falando aqui de duas situações. Uma que essa quebra leva ao diagnóstico, ao desenvolvimento, e a outra é a pessoa que já tem ADI, mas quanto mais quebrada fica essa barreira, mais ela entra em o que a gente chama de crise, em atividade inflamatória alta, né? Em uma alta carga da atividade inflamatória, certo? Mas como é que a vitamina D ela age nesse processo? Ela age, né? Coloca aqui. A vitamina D age fortalecendo essa barreira intestinal, certo? Imagina que ela é um muro, como eu já te falei, e ela é formada por vários tijolinhos, tá? Então esses tijolinhos têm que estar constantemente sendo produzidos para esse muro ficar forte, essa barreira ficar forte. E aqui na imagem acima, olha bem aqui para minha seta do mouse, tem assim o epitélio. Aí tem um nome aqui, ó, de algumas coisinhas aqui, ó, é caderina, ocludina, claudina, defensinas, não precisa se preocupar com isso aqui. É só para tu entender que essas coisinhas aqui, elas são como se fossem esses tijolinhos. Então a vitamina D, ela produz, né, aumenta na verdade, aumenta a produção desses tijolinhos, fortalecendo assim
a tua barreira intestinal. Entendeu aí, pessoal, por que a vitamina D ela é tão importante? Porque ela vai fortalecendo essa barreira intestinal, isso impede que ela quebre ou que ela fique aberta demais, e consequentemente a atividade inflamatória no teu intestino, ela fica controlada, né? Certo? Então essa é a primeira forma aqui, né, que seria através do epitélio. A segunda forma aqui, ó, que tem aqui na imagem, é através ó, do sistema imune, tá? Sistema imunológico. Então é como se a vitamina D, pessoal, ela agisse diretamente nas células imunológicas que moram dentro do intestino, tá? A vitamina D literalmente consegue conversar com as células imunológicas, tá? Então, de alguma forma, ela consegue conversar diretamente com essas células. E isso significa o quê? Que ela é como se ativasse a células que são anti-inflamatórias e desativasse, ou pelo menos diminuísse, tá? Desculpa aqui qualquer erro de português, estou aqui na pressa. Diminuísse a, digamos assim, ativação das células mais inflamatórias. Então ela faz esse contrabalanço. A vitamina D ela está constantemente, né? Ela tem essa ação de ativar células mais anti-inflamatórias, baixando a carga inflamatória do intestino, e também ela vai desativando ou pelo menos diminuindo a atividade dessas células que são mais inflamatórias. Então ela vai gerando esse equilíbrio, né? Gerando então assim um intestino com um microambiente mais anti-inflamatório. E por fim, ela age na microbiota intestinal, que a gente já falou aqui, não vamos estender muito, já em alguns vídeos anteriores. Eu falei para você que o ideal é que a microbiota intestinal, para que ela seja saudável, ela esteja em equilíbrio, né? Existe uma diversidade boa de bactérias, existe um número maior de bactérias boas que superam as bactérias ruins, e do contrário, né, uma microbiota não saudável é aquela que está em estado de desbiose, ou seja, em estado de desequilíbrio, tá? Então é como se a vitamina D também ela aumentasse de alguma forma, ou pelo menos sustentasse o número de bactérias boas no intestino, favorecendo o equilíbrio e impedindo a disbiose intestinal, tá? Então a vitamina D também ela controla essa microbiota, ela ajuda ela a se manter equilibrada e consequentemente uma microbiota equilibrada é um dos fatores, se não o fator mais importante para determinar se aquele intestino vai ser saudável ou não, tá? Então é isso que eu quero que tu entenda nesse ponto 2. Por que a vitamina D? A gente explicou por quê, porque ela é uma vitamina imunorregulatória, ela age de 3 formas no intestino, agindo aqui fortalecendo a barreira intestinal, agindo no sistema imunológico, ativando mais as células anti-inflamatórias, diminuindo a atividade das células mais inflamatórias, e também aqui levando a um equilíbrio da microbiota intestinal, tá? E impedindo também, né, a disbiose, que é esse desequilíbrio. Agora vamos aqui para alguns pontos mais práticos, tá? E a relação das doenças inflamatórias intestinais? A gente está falando de uma maneira geral. Qual é a relação da vitamina D, então, de uma forma mais real, mais concreta, no dia a dia, na prática, com a doença inflamatória intestinal? O que a gente sabe hoje que é muito importante, pelo menos para o profissional da saúde saber, é que realmente existe essa relação direta, tá? Entre vitamina D e a atividade inflamatória. Entenda isso como crise. Eu vou falar crise para ficar mais fácil. Então é como se quem tem vitamina D baixa tem mais chance de desenvolver a crise e fica mais difícil sair dessa crise. Então, quanto mais o paciente com Crohn ou retocolite tem, né, vai fazer o examezinho de sangue
E lá no exame de sangue mostra que a vitamina D está baixa. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos exames no próximo tópico, tá? Quem fica com essa vitamina D mais baixa, de alguma forma, né? Essa pessoa tem mais chance de entrar em crise e tem mais dificuldade de sair dessa crise. Entendeu? Então, essa é uma relação extremamente importante entre a vitamina D e a doença de Crohn. E do modo contrário também é verdade. Quem tem a vitamina D normal, né, adequada em números normais, tem menos chance de estar em crise e é mais fácil sair dela, sair dessa crise e entrar em remissão, ou pelo menos estar caminhando para isso, né? Que a remissão, para quem não sabe, é o objetivo final que a gente quer que todo paciente com doença inflamatória intestinal chegue, que é o processo de silenciamento da atividade inflamatória. Entendeu? Então, essa é a relação entre vitamina D e doenças inflamatórias intestinais que tu precisa entender. É por isso, vou até deixar aqui uma observação. Por isso que é importante você avaliar seus níveis de vitamina D, pelo menos aí 1 a 2 vezes por ano, de maneira geral, tá? Mas isso vai depender, obviamente, de cada paciente. Mas eu acho assim que a cada 6 meses seria um. Tá aqui até 6 meses. A cada 6 meses seria um tempo bom de você estar avaliando os seus níveis de vitamina D exatamente por isso. Porque se estiver baixo, pode ser que isso esteja de alguma forma favorecendo que a tua crise esteja piorando e você não esteja conseguindo sair dela adequadamente. Eu não estou falando que é só a vitamina D que faz tu entrar em crise e faz tu permanecer nela. Não é isso. Também não me entenda mal. Não é que ela seja assim a salvadora da pátria. Eu só estou falando que ela contribui para isso, né? Então é por isso que é interessante tu avaliar, porque se tiver baixo pode ser por isso, também pode ser um dos contribuintes, por isso eu gosto muito de avaliar várias vitaminas no paciente com Crohn e retocolite ulcerativa, para ficar sempre, né, entendendo o que é que está acontecendo com esse paciente, os pontos estrategicamente que eu tenho que agir dentro da consultoria para estar ajudando esse paciente. Inclusive, eu tenho uma consultoria onde eu, né, ajudo pacientes com doenças inflamatórias intestinais, principalmente, mas eu também pego vários outros casos de doenças intestinais, ajudando esse paciente a dar o seu primeiro passo a começar, né, uma dieta anti-inflamatória. Se você tem interesse em entender mais sobre ela, eu vou deixar aqui um linkzinho aqui abaixo para que você possa entrar em contato comigo e eu vou te explicar e ver se é para ti ou não, tá? Se for para ti, acredite, vai dar tudo certo. Se não, eu mesmo vou falar para ti. Não, eu acho que não é para você, enfim, tá? Então, vou deixar aqui o link aqui abaixo. Beleza? Então, é por isso que você precisa avaliar constantemente, voltando aqui, os teus níveis de vitamina D se você tem doença inflamatória intestinal. Ponto 4. Qual é o nível ideal de vitamina D para quem tem doença inflamatória intestinal? Olha só, a gente tem várias formas de classificar os números, né, daquele examezinho de sangue, mas uma das mais aceitas aqui é esse daqui que eu vou te falar agora, tá? Se você tiver, olhando aqui, ó, né, se você fez o exame e mostrou que o valor da sua vitamina D está abaixo de 20 nanogramas por ml, significa que você está em um estado de deficiência. Então é importante nesse caso que você, de alguma forma, né, se você está sendo acompanhado, alguma coisa tem que acontecer para que você saia desse estado de deficiência, ou através da alimentação, ou da suplementação, dos dois, não sei, mas isso tem que ser resolvido. Então, abaixo de 20 nunca é o ideal. Tem que evitar isso, tá? Se o teu nível de vitamina D está entre 20 a 30, a gente chama isso aqui de estado de insuficiência. Ou seja, você nem está com deficiência, mas também não está adequado. É um meio termo, tá entendendo? Esse meio termo também tem pessoas que defendem que é um estado seguro, mas eu não acredito para quem tem doença inflamatória intestinal que isso aqui é um estado seguro. Repito, tem profissionais que falam, não, estando ali próximo de 30, entre 25, eu não acho. Eu acho que para muitas pessoas são, pessoas que não têm problemas de saúde, mas para quem tem, né, quem está no grupo de risco, né, porque lembrando, as doenças inflamatórias intestinais são doenças desabsortivas, ou seja, são doenças que naturalmente elas atrapalham o teu processo de absorção de nutrientes, entendeu? Então, eu acho que isso aqui não é o ideal para mim, tá?
particularmente, particularmente não acho o ideal. Na verdade, não existe um ideal, mas eu acho que isso aqui não é para tu ficar nesse nível, tá? E a gente tem um nível de suficiência que, entre aspas, seria o ideal, que seria sempre igual ou acima de 30, tá? Então, se tu tem doença inflamatória intestinal, o interessante é que tu fique sempre acima de 30 nanogramas por ml para exatamente evitar isso aqui que eu te expliquei no ponto 3, que você fique com a vitamina D baixa, aumentando essa chance de desenvolver crise e dificultando, né, essa saída desse estado de crise. Então, esse aqui é um ponto que você tem que alcançar. Deve ser o objetivo de vida. Aqui brincando. Que fique sempre acima de 30. Eu, repito, particularmente gosto de um nível entre 40 a 60 nanogramas por ml. Eu acho que esse aqui é um nível seguro. Também não acho que acima disso seja adequado, até porque existem também, a gente chama a toxicidade, né? O excesso de vitamina D, como qualquer outro também nutriente, não é interessante, tá? Tudo demais é veneno, digamos assim, tá? Então esse número entre 40 e 60 eu acho um número ok, ideal, tá? Porque você tá nessa, né? Você sai dessa margem aqui, você está dentro da margem de suficiência, né? Mas assim, por exemplo, o cara fica ali com 32, 35, entenda que é fácil ele cair para baixo de 30 muito rápido, até em questão de meses. Então, tu estando entre 40 e 60, eu acho uma margem segura e uma margem que vai demorar mais para que você fique caindo. Porque a tendência, especialmente hoje em dia que a gente não pega tanto sol, etc., a gente sempre está caindo a vitamina D. Por isso que é importante que você avalie. Então, só para você, né, mais uma vez, isso aqui é uma margem que eu particularmente gosto de ver e, né, encorajar e ajudar os meus pacientes a chegarem. E sobre a suplementação, eu tenho 3 pontos aqui bem rapidinhos para falar sobre suplementação e vitamina D. A primeira é o quê? Primeiro, eu não estou aqui incentivando, vou até deixar isso aqui bem claro. Não estou incentivando que você suplemente por conta própria. Primeiro que eu não te conheço. Primeiro que eu não sei como é que tá os teus níveis de vitamina D, talvez nem tu saiba, e só porque eu tô gravando esse vídeo tu já vai correr e comprar uma vitamina D, tenha calma. Por isso que é importante tu estar sendo acompanhado por um profissional de saúde que entenda de doença inflamatória intestinal, então não estou incentivando. Esse ponto sobre suplementação eu quero te explicar no sentido de quando você já está sendo acompanhado e um profissional te prescreve o suplemento e o que é que tu tem que avaliar nesse suplemento que ele prescreveu, seja um nutricionista, seja um médico, tá? O primeiro ponto que você precisa avaliar aqui seria a forma da vitamina D. Olha lá no, assim como os alimentos, existe um rótulozinho dos medicamentos, né, dos suplementos. Nesse rótulo tem que ser vitamina D3, tá? Por quê? Porque ela parece ser a melhor forma e mais, entre aspas, potente para restaurar a vitamina D do corpo, tá? Porque assim, existe também a vitamina D2, que ela é uma vitamina D, né, de origem vegetal, a gente chama de ela de ergocalciferol, e ela parece ser menos potente, ela parece que demora mais para restaurar os níveis da vitamina D no sangue, né? Então, avalia, vou deixar até aqui ó, em destaque. Se o suplemento que foi prescrito para você é de vitamina D3, e o nomezinho científico da D3 é colecalciferol. Dá uma olhada nisso aqui. Se for isso aqui, ok. Se não, de uma forma muito educada, conversa lá com o teu médico, com o nutricionista. Olha só, por que que o senhor, a senhora prescreveu a D2, se a D3, né, possivelmente é melhor, enfim, tá? Então o importante é que seja D3, só para ficar aqui gravado na tua cabeça. O outro ponto aqui que tu tem que prestar atenção é a forma desse suplemento, tá? Existem formas e formas. Existe o suplemento em gota, o suplemento em comprimido, o suplemento naquelas cápsulas gelatinosas. Aí uma coisa importante, parece que os suplementos à base de cápsulas gelatinosas e gotas oleosas, ou seja, um líquidozinho, ele acaba sendo melhor absorvido pelo intestino.
Por quê? Porque a vitamina D, ela tem uma afinidade por gordura. A gente chama isso de que ela é uma vitamina lipossolúvel, certo? Então, como ela tem essa afinidade por gordura, parece que quando ela está próxima de gordura, ela é absorvida melhor pelo intestino. Então, se ela já vem nesse líquidozinho oleoso, é por isso que ela possivelmente é melhor absorvida. Se ela já está dentro daquelas cápsulazinhas, sabe? Aquelas transparentezinhas que você aperta, é molinha, que ele tem gordura dentro, é por isso que ela é melhor absorvida. Então, além de ver se a vitamina D3, observa se ela vem em cápsula gelatinosa, esse suplemento foi prescrito para ti, ou se ela vem em gotas oleosas. Se sim, ok. Se não, se vem naqueles comprimidos, né, que são mais secos, repito, conversa lá, se vai depender do nível de abertura que você tem com a pessoa que está te acompanhando, tá? E por fim, aqui no ponto 3, sempre tome vitamina D após uma refeição que você comeu gordura boa, exatamente por isso, por conta dessa afinidade lipossolúvel dela, que ela tem afinidade por gordura, ela é melhor absorvida quando tem gordura envolvida, tá bom? Então, por exemplo, você comeu lá umas castanhas no café da manhã, sempre você está comendo castanha ou comendo ovos ou comendo abacate. Esse é um momento propício, porque são alimentos ricos em gorduras boas, tá? Então, comeu essa refeição, toma a vitamina D. Eu gosto muito de, particularmente, prescrever após o almoço. Porque o almoço é uma refeição grande e ele sempre vai ter um teorzinho de gordura maior do que, às vezes, as outras refeições do dia, tá? Então, eu acho que é um momento bem propício para você estar suplementando a vitamina D sempre depois do almoço, porque isso aumenta a tua chance de absorver o máximo do que o suplemento te fornece. Lembrando que a gente nunca absorve 100%, tá bom? Mas também você tomar no momento errado pode ser que você absorva menos do que você tomar perto de um momento que você consumiu alguma refeição com alguma gordura boa, certo? Então isso é o tópico sobre suplementação que eu queria conversar contigo. E o ponto 6, né, vamos falar sobre as coisas mais importantes aqui da aula só para a gente finalizar. A vitamina D ajuda a controlar a imunidade do intestino, por isso que a gente dá essa certa importância para ela, a gente tem que ficar de olho. Quando ela está baixa, parece que a inflamação da doença inflamatória tende a descontrolar, você entra mais em crise, você demora mais a sair dela, por isso que a gente, repito, é importante a gente estar avaliando isso. Quando ela está normal, parece que essa inflamação fica mais controlada. Para quem tem um nível, né, para quem tem doença inflamatória intestinal, o interessante é que o nível fique entre 30 a 60. Eu, abrindo aqui um parênteses, gosto de 40 a 60. 30 a 60 é a recomendação, tá? Da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, por exemplo, né, que pacientes de riscos de deficiência de vitamina D tem que ficar aí. Eu gosto de 40 a 60, mas enfim. E por fim, tomar o suplemento, né, na hora do suplemento, eu avalie se ele é à base de D3, se ele vem em cápsula gelatinosa ou em gotas oleosas e sempre suplementar após uma refeição rica em gordura boa. Eu gosto de prescrever após o almoço, tá? Então eu acho que isso aqui vai ser extremamente fundamental para ti. Espero que eu tenha aberto aí de alguma forma alguma nova percepção sobre o teu tratamento em relação à vitamina D. Deixa aqui abaixo alguma dúvida se você tiver, alguma pontuação que você achou desse vídeo, se você achou interessante, se você gostou ou não. Eu leio todos os comentários, compartilha também, se possível, com algum amigo teu que você acha que esse vídeo vai ajudar, tá? E a gente se vê numa próxima, tá bom? Um abraço e uma boa semana.